A incrível história do fazendeiro que transformou a vida da menina sofredora na roça. Era uma vez, no coração do interior do Brasil, um fazendeiro solitário chamado Joaquim. Sua fazenda, perdida entre a vastidão de campos verdes e sonoros cantos de passarinhos, era marcada pela solidão. Joaquim vivia ali, cercado por vacas que balavam como se conversassem e galinhas que arrulhavam. Mas o tempo parecia ter parado. As paredes de sua casa de barro carregavam histórias de um passado sombrio, recheado de arrependimentos que o tiravam o sono à noite. Ele tinha uma tristeza interna que o fazia se sentir como uma sombra em um mundo colorido. Certa manhã, enquanto cuidava dos seus animais, um barulho chamou sua atenção. Andando devagar, ele encontrou uma garotinha de 8 anos, Clara, escondida detrás de um velho tronco. Com as bochechas sujas e os olhos cheios de medo, ela parecia um pequeno pássaro prestes a ser engolido por um predador. Joaquim sentiu um aperto no coração. Aquela menina, abandonada pela mãe e perdida na imensidão da natureza, de alguma forma o tocou profundamente. Ele não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar de forma que nunca imaginara. "Oi, senhor", disse Clara, hesitante, enquanto acariciava um coelhinho que estava próximo. Sua voz era doce, mas tremia como se a vida houvesse ensinado a ela a ser cautelosa. Joaquim, com a voz embargada, a convidou a entrar em sua casa. Não sabia que ao abrir a porta para ela, estaria dando sem querer a chance de se tornar um pai. Ao mesmo tempo, escondia um segredo que poderia destruir tudo. Ele era, na verdade, o pai biológico da menina. Clara começou a descobrir a magia da fazenda. Ela se maravilhava com os sussurros do vento entre as folhas, o brilho das estrelas à noite e o carinho dos animais. Mas em meio a toda essa alegria, Joaquim lutava contra os fantasmas que o atormentavam. Já pensou em como enfrentaria seu passado? Uma antiga carta, jogada em um canto empoeirado do celeiro, prometia revelar verdades que deveriam ficar enterradas, mas que estavam prestes a vir à tona. A conexão entre os dois crescia, mas com ela surgiam perguntas que assombravam Joaquim. E se Clara soubesse da verdade, o que aconteceria com esse laço que começava a se formar? O calor da felicidade contrastava com o frio do arrependimento que habitava seu peito. Ele não queria destruir a alegria de Clara, mas também não podia continuar escondendo o que sabia. A linda paisagem da fazenda, agora cheia dos risos de Clara, tinha um lado obscuro. O que era um refúgio para Clara transformou-se em um campo de batalha emocional para Joaquim. Ele sabia que, para que esse amor florescesse, precisava encarar seus erros do passado. Mas a dúvida permanecia. Ele teria coragem para se libertar dessas correntes invisíveis e permitir que a verdade se revelasse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto a serenidade da fazenda envolvia Joaquim e Clara, um silêncio pesado pairava no ar. As cores vibrantes dos campos pareciam ter perdido um pouco do seu brilho. Joaquim aguentava o peso do segredo, sentindo que a alegria ao seu redor não podia perdurar. Ele olhava para Clara, que brincava absorta com os coelhinhos, mas a verdade se retorcia em seu coração como um nó apertado. No fundo, sabia que precisava resolver aquilo e rápido. Numa tarde ensolarada, enquanto Clara colher frutas na horta, um grito ecoou pela fazenda. Joaquim saltou com o coração acelerado. O som havia vindo do celeiro. Ele correu, a adrenalina fazendo-o ignorar a dor nas pernas. Ao abrir a porta do celeiro, uma sombra se moveu rapidamente e, em um impulso, ele puxou Clara para perto. "Fica atrás de mim", ele ordenou, a voz firme, mas o coração acelerado por um medo nunca sentido. Mas quando a figura emergiu das sombras, o rosto de Joaquim se transformou em puro pavor. Era Ana, sua ex-mulher, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Eu precisei voltar", Ana gaguejou tremendo. "Estão atrás de mim?" O olhar dela cruzou com o de Joaquim e a conexão era palpável, mas não havia tempo para lembrar do passado. "Saiam da minha casa." Joaquim rosnou, o ódio crescendo. Ele só queria livrar-se do passado, mas agora tudo o que mais temia estava de volta. "Você não pode estar aqui. Ela precisa saber." Ana gritou, apontando para Clara, que observava tudo com olhos confusos. "Ela tem que entender quem realmente é." Nesse instante, a vida de Joaquim se desmoronou. A verdade que ele tentava esconder começava a emergir como água de um poço seco.
Ana se aproximou, mas Joaquim a impediu. Chega, você não pode falar assim, não na frente dela, porque você a mantém afastada de mim? Ana insistiu, o desespero escorrendo pela voz. Ela é nossa filha, não dá para continuar assim. Joaquim ficou em silêncio. As palavras dela eram como um golpe no estômago. Em um instante, todas as suas certezas foram desmanteladas. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida, processando a revelação que estava prestes a submergi-la em um turbilhão. Clara, espera! Joaquim começou, mas não conseguia articular as palavras. O que ele poderia dizer? Papai, é verdade. Clara perguntou com lágrimas nos olhos, a realidade a esmagando. Ela olhava para Joaquim, apenas um homem ao seu lado, mas a dúvida começava a transformar esse amor genuíno em algo obscuro. A fazenda, antes um lugar de refúgio, agora estava carregada de gritos, lágrimas e a verdade cortante. A ligação que estava florescendo entre Joaquim e Clara agora estava manchada de segredos e desconfianças. O que fazer agora? Então, antes que Joaquim pudesse responder, um trovão riscou o céu aberto. Uma tempestade se formava, raios riscavam a escuridão e um som ensurdecedor repercutiu sobre a fazenda. O chão tremeu sob seus pés. O clima antes pacífico e tranquilo agora era hostil. Joaquim, não podemos ficar aqui, Ana gritou, mas ela não parecia estar falando apenas sobre a tempestade. A confusão reinava, e no meio daquele caos uma nova sensação de urgência surgiu. Joaquim percebeu que não só o clima, mas sua vida inteira estava prestes a ser devastada. O que mais ele escondia? Que tempestade o aguardava? A noite se aproximava e com ela uma onda de incertezas que poderia arrastar todos eles. Vamos sair, ele gritou, enquanto puxava Clara para fora do celeiro. O que poderia acontecer agora que os segredos estavam expostos? Ele não sabia. Mas sabia que a tempestade havia começado. A tempestade rugia lá fora e Joaquim puxou Clara para fora do celeiro, o medo apertando seu peito. O vento forte balançava as árvores e as nuvens negras se acumulavam, como se o céu estivesse refletindo a confusão no coração do fazendeiro. Ele olhou para Ana, que ainda estava em pé, incrédula, tentando processar o que acabara de acontecer. Temos que nos afastar daqui, ele gritou enquanto os relâmpagos cortavam o céu, iluminando o terreno enevoado à sua volta. Clara ficou paralisada, a expressão de desespero cravada em seu rosto. Papai, é verdade, sou sua filha. O choro dela era como um eco no tumulto da tempestade e Joaquim sentiu a dor dela atravessando seu próprio coração. Clara, eu. Ele começou, mas a urgência daquelas palavras não o deixava pensar. Ana avançou, interrompendo-o. Joaquim, você precisa dizer a verdade. A raiva e o desespero mesclavam-se em sua voz. Ela precisa saber quem é, não dá mais para esconder. Nesse momento a terra sob seus pés tremeu. Contudo, não era apenas a tempestade que causava aquele movimento. Um eco distante se aproximava, um som profundo que parecia sair de dentro da fazenda. Joaquim olhou para Ana, assustado. O que mais poderia acontecer? A casa antiga, com suas paredes de barro, começava a mostrar rachaduras, como se estivesse prestes a desmoronar. Os dois correram para dentro, puxando Clara junto, quando de repente, a terra se abriu abaixo deles como um buraco negro no chão. Joaquim viu suas vacas e galinhas correndo em pânico, mas não podia se dar ao luxo de olhar para fora. Todos para dentro, ele gritou desesperado, mas enquanto ele puxava Clara e Ana para a segurança da casa, um grito ecoou. Era um som agudo, como se viesse do fundo da terra. Joaquim parou, seus olhos se arregalando. O que foi isso? Ana, pálida, começou a recuar. Devemos sair daqui, algo não está certo. Antes que ele pudesse responder, a parede da sala se rompeu e algo emergiu do buraco recém-formado. Era um objeto brilhante, um artefato que parecia pulsar com uma energia estranha. A tormenta lá fora ficou temporariamente silenciada, como se a própria natureza estivesse atenta a ele. O brilho intenso iluminou os rostos de Joaquim e Clara, enquanto Ana recuava, seu olhar transparecendo medo. Isso não deveria estar aqui, murmurou ela, sua voz tremendo. É o que eu tinha medo de que aparecesse. Do que você está falando, Ana? Joaquim perguntou, sua voz cheia de confusão e um fio de pavor. O que é isso? Então, como se uma corrente de ar tivesse se concentrado em uma única direção, Clara deu um passo à frente, quase hipnotizada pela luz. Papai, é como se estivesse me chamando. Antes que Joaquim pudesse reagir, Clara estendeu a mão em direção ao objeto. Nesse instante, uma explosão de luz ofuscante preenchia a sala e todos os segredos pareciam se desdobrar no ar. O chão começou a tremer mais intensamente e o som da tempestade retornou, agora como um rugido ensurdecedor. Então a voz de Ana cortou o ar pesado. Ela não pode tocar, é o que eu sempre temia. A verdade vai se revelar de uma vez, Joaquim? O olhar de Joaquim se voltou para Ana, seu mundo desmoronando em segundos. O que você sabe sobre isso? Ele tentou manter a calma, mas seu coração disparava como o discurso daquela tempestade. Nesse momento, Clara gritou, papai.
enquanto a luz a envolvia e tudo ao redor parecia girar. A conexão entre os três se tornava palpável, mas cheia de segredos e tensões, algo iminente prestes a explodir. E então tudo ficou escuro. A luz desapareceu, a tempestade voltou a seu uivo ensurdecedor, e no meio do caos, Joaquim percebeu que suas certezas estavam se desintegrando, como o chão sob seus pés. O que realmente era Clara e o que havia por trás do retorno de Ana. Com a mente confusa e o coração pesado, ele sabia que a resposta vinha. E em meio à escuridão, a verdade se tornaria inevitável. A luz desapareceu, a tempestade rugiu novamente e Joaquim ficou paralisado, o coração batendo forte no peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele piscou, tentando afastar a escuridão, mas em vez disso, se viu envolto em uma névoa espessa. Clara estava com a mão estendida, como se estivesse prestes a tocar o objeto que emanava uma luz intensa. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar e a luz voltou a brilhar com uma força avassaladora, iluminando a sala e revelando uma figura sombria emergindo do nada. Era uma mulher com uma presença imponente e um olhar penetrante. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma mulher que ele nunca esperava ver novamente. Helena, sua irmã, que desaparecera há anos. O mundo ao redor deles parecia parar enquanto ela se aproximava lentamente, os olhos fixos em Joaquim, carregados de dor e desespero. Helena. Joaquim sussurrou, confuso e aterrorizado. A figura que antes estava envolta em sombras agora se tornava cada vez mais nítida. Ele não podia acreditar que ela estava ali, diante dele. Eu não posso acreditar que você está vivo. A voz dela era um sussurro carregado de emoção. Mas logo a expressão de alívio foi substituída por uma severidade arrepiante. Você precisa entender, Joaquim, não é só a verdade sobre Clara que está em jogo. Há muito mais. Joaquim sentiu seu corpo gelar. O que você quer dizer com isso? Ele não estava preparado para o que estava prestes a ouvir. O peso da situação parecia aumentar, sufocando-o. Você não sabe a verdade sobre sua família. Sobre nossa família, Helena hesitou, olhando para Clara, que agora estava petrificada, sem entender o que se passava. Nossos pais não morreram em um acidente. Eles foram. Ela parou, respirando fundo, o pânico visível em seu rosto. Eles foram assassinados. E nós estávamos no meio de tudo isso. A revelação bateu como um soco no estômago de Joaquim. O que sua irmã estava dizendo era nada menos que devastador. Mas como você sabe disso? Ele perguntou, a voz trêmula, tentando absorver aquelas palavras. Ana sabia, ela estava envolvida, Helena exclamou. Joaquim virou-se para Ana, que agora estava paralisada, olhando para Helena com uma mistura de confusão e medo. Era um segredo que ela guardou por anos, Joaquim. E você precisa entender que Clara, ela não é só a filha que você encontrou. Ela tem um papel fundamental nessa história. Isso não pode ser verdade. Ana gritou, a voz transbordando com a pressão de tantas emoções. Eu nunca quis que isso chegasse até aqui. A tempestade do lado de fora pareceu aumentar, os relâmpagos luminosos criando sombras dançantes nas paredes. Clara, que estava em estado de choque, finalmente falou. O que você está dizendo, papai? Eu não entendo. A expressão de desespero em seu rosto dilacerou o coração de Joaquim. Nem eu entendo tudo isso. Joaquim disparou, sentindo-se perdido. Sua vida, antes simples e tranquila, agora era um emaranhado de mentiras e segredos. O que você quer dizer com que Clara tem um papel fundamental? Helena se aproximou, a intensidade de seu olhar cravada em Clara. Ela é a chave para resolver o mistério. Eles a queriam por causa do que você não sabe, Joaquim, e agora vocês estão em perigo. O chão tremeu novamente sob os pés deles e um estrondo ensurdecedor preencheu o ar, fazendo Joaquim e Clara cambalear. Era como se a própria fazenda estivesse indignada, respondendo à revelação. A situação era insustentável. Ele precisava tomar uma decisão. Como poderia proteger Clara e o que mais ele ainda não sabia? Precisamos sair daqui. Ana gritou, a urgência na voz dela crescente. Não podemos ficar aqui com a tempestade e com tudo isso exposto. Mas antes que pudessem se mover, a luz que emanava do objeto começou a girar, intoxicando o ambiente com uma energia frenética. E com isso, uma nova onda de pânico os atingiu. Mais segredos estavam prestes a ser revelados e nenhum deles estava preparado para as consequências. O que aconteceria a seguir na história deles? Com a verdade correndo solta, todos estavam prestes a descobrir que a tempestade era apenas o começo de algo muito mais aterrorizante. A luz desapareceu, a tempestade rugiu novamente e Joaquim ficou paralisado, o coração batendo forte no peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele piscou, tentando afastar a escuridão, mas em vez disso, se viu envolto em uma névoa espessa. Clara estava com a mão estendida, como se estivesse prestes a tocar o objeto que emanava uma luz intensa. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar e a luz voltou a brilhar com uma força avassaladora.
iluminando a sala e revelando uma figura sombria emergindo do nada. Era uma mulher com uma presença imponente e um olhar penetrante. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma mulher que ele nunca esperava ver novamente. Helena, sua irmã, que desaparecera há anos. O mundo ao redor deles parecia parar enquanto ela se aproximava lentamente, os olhos fixos em Joaquim, carregados de dor e desespero. Helena. Joaquim sussurrou, confuso e aterrorizado. A figura que antes estava envolta em sombras agora se tornava cada vez mais nítida. Ele não podia acreditar que ela estava ali, diante dele. Eu não posso acreditar que você está vivo. A voz dela era um sussurro carregado de emoção. Mas logo a expressão de alívio foi substituída por uma severidade arrepiante. Você precisa entender, Joaquim, não é só a verdade sobre Clara que está em jogo. Há muito mais. Joaquim sentiu seu corpo gelar. O que você quer dizer com isso? Ele não estava preparado para o que estava prestes a ouvir. O peso da situação parecia aumentar, sufocando-o. Você não sabe a verdade sobre sua família. Sobre nossa família. Helena hesitou, olhando para Clara, que agora estava petrificada, sem entender o que se passava. Nossos pais não morreram em um acidente. Eles foram. Ela parou, respirando fundo, o pânico visível em seu rosto. Eles foram assassinados. E nós estávamos no meio de tudo isso. A revelação bateu como um soco no estômago de Joaquim. O que sua irmã estava dizendo era nada menos que devastador. Mas como você sabe disso? Ele perguntou, a voz trêmula, tentando absorver aquelas palavras. Ana sabia, ela estava envolvida, Helena exclamou. Joaquim virou-se para Ana, que agora estava paralisada, olhando para Helena com uma mistura de confusão e medo. Era um segredo que ela guardou por anos, Joaquim. E você precisa entender que Clara, ela não é só a filha que você encontrou, ela tem um papel fundamental nessa história. Isso não pode ser verdade. Ana gritou, a voz transbordando com a pressão de tantas emoções. Eu nunca quis que isso chegasse até aqui. A tempestade do lado de fora pareceu aumentar, os relâmpagos luminosos criando sombras dançantes nas paredes. Clara, que estava em estado de choque, finalmente falou. O que você está dizendo, papai? Eu não entendo. A expressão de desespero em seu rosto dilacerou o coração de Joaquim. Nem eu entendo tudo isso. Joaquim disparou, sentindo-se perdido. Sua vida, antes simples e tranquila, agora era um emaranhado de mentiras e segredos. O que você quer dizer com que Clara tem um papel fundamental? Helena se aproximou, a intensidade de seu olhar cravada em Clara. Ela é a chave para resolver o mistério. Eles a queriam por causa do que você não sabe, Joaquim. E agora vocês estão em perigo. O chão tremeu novamente sob os pés deles e um estrondo ensurdecedor preencheu o ar, fazendo Joaquim e Clara cambalear. Era como se a própria fazenda estivesse indignada, respondendo à revelação. A situação era insustentável. Ele precisava tomar uma decisão. Como poderia proteger Clara? E o que mais ele ainda não sabia? Precisamos sair daqui. Ana gritou, a urgência na voz dela crescente. Não podemos ficar aqui com a tempestade e com tudo isso exposto. Mas antes que pudessem se mover, a luz que emanava do objeto começou a girar, intoxicando o ambiente com uma energia frenética. E com isso, uma nova onda de pânico os atingiu. Clara, hipnotizada pela luz, se adianta ainda mais. Joaquim grita para que ela não toque, mas tudo acontece rápido demais. Um clarão explodiu na sala e a escuridão se dissipou. Quando a luz caiu, uma nova figura entrou e todos ficaram paralisados. Era um homem de terno escuro, com um sorriso sutil e olhar calculador. Ninguém o conhecia, mas sua presença emanava uma aura de poder. Ah, finalmente todos reunidos, ele disse, a voz suave, mas com um tom ameaçador. Vejo que a verdade já começou a se desenrolar. Joaquim, ele fez uma pausa, você realmente acha que pode escapar do seu passado? Quem é você? Joaquim perguntou, a raiva e o medo se misturando como um furacão dentro dele. Sou apenas um mensageiro das suas escolhas, Joaquim. E Clara, ele olhou diretamente para a menina, que agora tremia de medo, é muito mais do que você imagina. Ela é a peça que faltava para completar o quebra-cabeça que sua família deixou para trás. Ana, em pânico, gritou, o que você quer dela? Ah, isso não importa. O que importa é que o passado sempre cobra seus débitos, e quando menos se espera, as verdades ferem. Ele virou-se para Clara, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. E você, minha querida, está prestes a descobrir o que realmente significa ser um membro da família Silva. O chão tremeu mais uma vez, e a luz do objeto foi engolida em um vórtice que formava uma correnteza que parecia ameaçar arrastá-los. Joaquim segurou Clara, os olhos arregalados, enquanto olhava para o estranho. O que você fez? E assim a tempestade lá fora se intensificou, e Joaquim percebeu que o que começou como um refúgio havia se tornado uma armadilha mortal. A conexão entre os três começava a desmoronar em meio a segredos reveladores, e a única certeza que restava era que nada seria como antes.
O que mais estava reservado para eles naquela noite tempestuosa? A luz desapareceu, a tempestade rugiu novamente e Joaquim ficou paralisado, o coração batendo forte no peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele piscou, tentando afastar a escuridão, mas em vez disso, se viu envolto em uma névoa espessa. Clara estava com a mão estendida, como se estivesse prestes a tocar o objeto que emanava uma luz intensa. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar e a luz voltou a brilhar com uma força avassaladora, iluminando a sala e revelando uma figura sombria emergindo do nada. Era uma mulher com uma presença imponente e um olhar penetrante. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma mulher que ele nunca esperava ver novamente. Helena, sua irmã, que desaparecera há anos. O mundo ao redor deles parecia parar enquanto ela se aproximava lentamente, os olhos fixos em Joaquim, carregados de dor e desespero. Helena! Joaquim sussurrou, confuso e aterrorizado. A figura que antes estava envolta em sombras agora se tornava cada vez mais nítida. Ele não podia acreditar que ela estava ali, diante dele. Eu não posso acreditar que você está vivo. A voz dela era um sussurro carregado de emoção. Mas logo a expressão de alívio foi substituída por uma severidade arrepiante. Você precisa entender, Joaquim, não é só a verdade sobre Clara que está em jogo. Há muito mais. Joaquim sentiu seu corpo gelar. O que você quer dizer com isso? Ele não estava preparado para o que estava prestes a ouvir. O peso da situação parecia aumentar, sufocando-o. Você não sabe a verdade sobre sua família. Sobre nossa família, Helena hesitou, olhando para Clara, que agora estava petrificada, sem entender o que se passava. Nossos pais não morreram em um acidente. Eles foram, ela parou, respirando fundo, o pânico visível em seu rosto. Eles foram assassinados, e nós estávamos no meio de tudo isso. A revelação bateu como um soco no estômago de Joaquim. O que sua irmã estava dizendo era nada menos que devastador. Mas como você sabe disso? Ele perguntou, a voz trêmula, tentando absorver aquelas palavras. Ana sabia, ela estava envolvida. Helena exclamou. Joaquim virou-se para Ana, que agora estava paralisada, olhando para Helena com uma mistura de confusão e medo. Era um segredo que ela guardou por anos, Joaquim. E você precisa entender que Clara, ela não é só a filha que você encontrou. Ela tem um papel fundamental nessa história. Isso não pode ser verdade, Ana gritou, a voz transbordando com a pressão de tantas emoções. Eu nunca quis que isso chegasse até aqui. A tempestade do lado de fora parecia aumentar, os relâmpagos luminosos criando sombras dançantes nas paredes. Clara, que estava em estado de choque, finalmente falou. O que você está dizendo, papai? Eu não entendo. A expressão de desespero em seu rosto dilacerou o coração de Joaquim. Nem eu entendo tudo isso. Joaquim disparou, sentindo-se perdido. Sua vida, antes simples e tranquila, agora era um emaranhado de mentiras e segredos. O que você quer dizer com que Clara tem um papel fundamental? Helena se aproximou, a intensidade de seu olhar cravada em Clara. Ela é a chave para resolver o mistério. Eles a queriam por causa do que você não sabe, Joaquim, e agora vocês estão em perigo. O chão tremeu novamente sob os pés deles e um estrondo ensurdecedor preencheu o ar, fazendo Joaquim e Clara cambalear. Era como se a própria fazenda estivesse indignada, respondendo à revelação. Ele precisava tomar uma decisão. Como poderia proteger Clara e o que mais ele ainda não sabia? Precisamos sair daqui. Ana gritou, a urgência na voz dela crescente. Não podemos ficar aqui com a tempestade e com tudo isso exposto. Mas antes que pudessem se mover, a luz que emanava do objeto começou a girar, intoxicando o ambiente com uma energia frenética. E com isso, uma nova onda de pânico os atingiu. Clara, hipnotizada pela luz, se adianta ainda mais. Joaquim grita para que ela não toque, mas tudo acontece rápido demais. Um clarão explodiu na sala e a escuridão se dissipou. Quando a luz caiu, uma nova figura entrou e todos ficaram paralisados. Era um homem de terno escuro, com um sorriso sutil e olhar calculador. Ninguém o conhecia, mas sua presença emanava uma aura de poder. Ah, finalmente todos reunidos, ele disse, a voz suave, mas com um tom ameaçador. Vejo que a verdade já começou a se desenrolar. Joaquim, ele fez uma pausa. Você realmente acha que pode escapar do seu passado? Quem é você? Joaquim perguntou, a raiva e o medo se misturando como um furacão dentro dele. Sou apenas um mensageiro das suas escolhas, Joaquim. E Clara, ele olhou diretamente para a menina, que agora tremia de medo, é muito mais do que você imagina. Ela é a peça que faltava para completar o quebra-cabeça que sua família deixou para trás. Ana, em pânico, gritou, o que você quer dela? Ah, isso não importa. O que importa é que o passado sempre cobra seus débitos, e quando menos se espera, as verdades ferem. Ele virou-se para Clara, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. E você, minha querida, está prestes a descobrir o que realmente significa ser um membro da família Silva.
O chão tremeu mais uma vez, e a luz do objeto foi engolida em um vórtice que formava uma correnteza que parecia ameaçar arrastá-los. Joaquim segurou Clara, os olhos arregalados enquanto olhava para o estranho. O que você fez? Então a figura estranha puxou algo do bolso do terno. Um pequeno dispositivo com botões e uma tela. Eu trouxe algo que talvez ajude a você entender melhor. Prepare-se para a revelação. Ele pressionou um botão e a imagem surgiu, uma projeção flutuante mostrando cenas do passado. Joaquim viu seu pai e ao lado dele uma mulher. Clara. Clara, ele murmurou atônito enquanto sua mente lutava para entender. As imagens mostravam momentos de alegria, seguidos por um acidente, uma discussão, uma traição. Ele viu os rostos de sua família, as lágrimas, a dor e uma mensagem escrita em letras garrafais. Cuidado com o que você deseja. O coração de Joaquim disparou. Não, isso é impossível. O homem sorriu como se soubesse de tudo. Agora você deve escolher, o passado ou o futuro. Quando a imagem sumiu, o chão sob seus pés começou a desmoronar, tudo que ele conhecia estava prestes a ser destruído. No meio do pânico, uma ideia aterrorizante surgiu na mente de Joaquim. E se Clara não fosse só sua filha, mas algo mais? E se as verdades que ele lutava para esconder vivessem dentro dela? Não. Joaquim gritou enquanto a escuridão o cercava. A tempestade lá fora se intensificava e ele se perguntava se aquela noite revelaria mais do que estava pronto para saber. O que mais estava reservado para eles? A revelação estava a poucos momentos de acontecer e o tempo estava se esgotando. A luz desapareceu, a tempestade rugiu novamente e Joaquim ficou paralisado, o coração batendo forte no peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele piscou, tentando afastar a escuridão, mas em vez disso, se viu envolto em uma névoa espessa. Clara estava com a mão estendida, como se estivesse prestes a tocar o objeto que emanava uma luz intensa. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar e a luz voltou a brilhar com uma força avassaladora, iluminando a sala e revelando uma figura sombria emergindo do nada. Era uma mulher com uma presença imponente e um olhar penetrante. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma mulher que ele nunca esperava ver novamente. Helena, sua irmã, que desaparecera há anos. O mundo ao redor deles parecia parar enquanto ela se aproximava lentamente, os olhos fixos em Joaquim, carregados de dor e desespero. Helena. Joaquim sussurrou, confuso e aterrorizado. A figura que antes estava envolta em sombras agora se tornava cada vez mais nítida. Ele não podia acreditar que ela estava ali, diante dele. Eu não posso acreditar que você está vivo. A voz dela era um sussurro carregado de emoção. Mas logo a expressão de alívio foi substituída por uma severidade arrepiante. Você precisa entender, Joaquim, não é só a verdade sobre Clara que está em jogo. Há muito mais. Joaquim sentiu seu corpo gelar. O que você quer dizer com isso? Ele não estava preparado para o que estava prestes a ouvir. O peso da situação parecia aumentar, sufocando-o. Você não sabe a verdade sobre sua família. Sobre nossa família, Helena hesitou, olhando para Clara, que agora estava petrificada, sem entender o que se passava. Nossos pais não morreram em um acidente. Eles foram, ela parou, respirando fundo, o pânico visível em seu rosto. Eles foram assassinados, e nós estávamos no meio de tudo isso. A revelação bateu como um soco no estômago de Joaquim. O que sua irmã estava dizendo era nada menos que devastador. Mas como você sabe disso? Ele perguntou, a voz trêmula, tentando absorver aquelas palavras. Ana sabia, ela estava envolvida, Helena exclamou. Joaquim virou-se para Ana, que agora estava paralisada, olhando para Helena com uma mistura de confusão e medo. Era um segredo que ela guardou por anos, Joaquim. E você precisa entender que Clara, ela não é só a filha que você encontrou, ela tem um papel fundamental nessa história. Isso não pode ser verdade. Ana gritou, a voz transbordando com a pressão de tantas emoções. Eu nunca quis que isso chegasse até aqui. O chão tremeu novamente sob os pés deles e um estrondo ensurdecedor preencheu o ar, fazendo Joaquim e Clara cambalear. Era como se a própria fazenda estivesse indignada, respondendo à revelação. A situação era insustentável. Ele precisava tomar uma decisão. Como poderia proteger Clara e o que mais ele ainda não sabia. Precisamos sair daqui. Ana gritou, a urgência na voz dela crescente. Não podemos ficar aqui com a tempestade e com tudo isso exposto. Mas antes que pudessem se mover, a luz que emanava do objeto começou a girar, intoxicando o ambiente com uma energia frenética. A atmosfera estava carregada e as sombras dançavam ao seu redor. Joaquim tomou impulso, tentando puxar Clara para longe, mas ela já estava hipnotizada pela luz, incapaz de se mover. Clara, não. Joaquim gritou, estendendo a mão, mas tudo acontecia rápido demais. A luz explodiu, criando um muro de energia que os jogou para trás. E nesse momento, a projeção se fragmentou, revelando a verdade que ninguém estava preparado para ouvir.
A sala se iluminou com um brilho intenso, mas não era a luz do objeto. Era uma imagem do passado que se desenrolava na parede, mostrando um jovem Joaquim rindo ao lado de alguém que se parecia incrivelmente com Clara. Era uma versão mais jovem de Ana e de repente tudo fez sentido. Não, isso não é possível, Joaquim murmurou, os olhos arregalados. A imagem avançou, mostrando um momento de felicidade familiar antes de mudar para uma traição obscura. Ana conversando com homens desconhecidos, um plano sendo tramado. Ela não é só sua filha, Joaquim. Clara é uma parte de mim também. A voz de Ana tremia enquanto falava. As revelações estavam despejando veneno sobre a atmosfera. A realidade deu lugar a convulsões. Clara não era apenas a filha que Joaquim encontrara. Ela era a consequência de um amor proibido, um segredo venenoso que ele nunca imaginara. Isso é absurdo. Isso não é verdade. Joaquim agonizava, as imagens queimando em sua mente. É a verdade que você tem medo de encarar. Esta fazenda, esses segredos, eles são seus também. Ana gritou, a tempestade lá fora rugindo em resposta. O relâmpago iluminou o rosto confuso de Clara e Joaquim percebeu que a inocência da menina estava em perigo, ameaçada por um legado sombrio. Clara, eu não sabia, ele balbuciou, o coração despedaçado. Neste momento, a tempestade se intensificou como se o mundo estivesse refletindo sua dor. O chão tremeu, um tremor que parecia anunciar o fim de tudo, e então a voz de Helena emergiu do caos. Se você acha que pode controlar isso, você está enganado. O que começou aqui ainda não terminou, o que mais estava prestes a ser revelado. O que mais estava escondido entre eles, ninguém estava preparado para o seguinte passo, e Joaquim tinha que escolher, proteger sua filha ou encarar a verdade que poderia destruir todos. Uma decisão precisava ser feita e o tempo estava se esgotando. A luz desapareceu, a tempestade rugiu novamente e Joaquim ficou paralisado, o coração batendo forte no peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele piscou, tentando afastar a escuridão, mas em vez disso, se viu envolto em uma névoa espessa. Clara estava com a mão estendida, como se estivesse prestes a tocar o objeto que emanava uma luz intensa. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar e a luz voltou a brilhar com uma força avassaladora, iluminando a sala e revelando uma figura sombria emergindo do nada. Era uma mulher com uma presença imponente e um olhar penetrante. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma mulher que ele nunca esperava ver novamente. Helena, sua irmã, que desaparecera há anos. O mundo ao redor deles parecia parar enquanto ela se aproximava lentamente, os olhos fixos em Joaquim, carregados de dor e desespero. Helena. Joaquim sussurrou, confuso e aterrorizado. A figura que antes estava envolta em sombras agora se tornava cada vez mais nítida. Ele não podia acreditar que ela estava ali, diante dele. Eu não posso acreditar que você está vivo. A voz dela era um sussurro carregado de emoção. Mas logo a expressão de alívio foi substituída por uma severidade arrepiante. Você precisa entender, Joaquim, não é só a verdade sobre Clara que está em jogo. Há muito mais, Joaquim sentiu seu corpo gelar. O que você quer dizer com isso? Ele não estava preparado para o que estava prestes a ouvir. O peso da situação parecia aumentar, sufocando-o. Você não sabe a verdade sobre sua família. Sobre nossa família, Helena hesitou, olhando para Clara, que agora estava petrificada, sem entender o que se passava. Nossos pais não morreram em um acidente. Eles foram, ela parou, respirando fundo, o pânico visível em seu rosto. Eles foram assassinados, e nós estávamos no meio de tudo isso. A revelação bateu como um soco no estômago de Joaquim. O que sua irmã estava dizendo era nada menos que devastador. Mas como você sabe disso? Ele perguntou, a voz trêmula, tentando absorver aquelas palavras. Ana sabia, ela estava envolvida. Helena exclamou. Joaquim virou-se para Ana, que agora estava paralisada, olhando para Helena com uma mistura de confusão e medo. Era um segredo que ela guardou por anos, Joaquim. E você precisa entender que Clara, ela não é só a filha que você encontrou. Ela tem um papel fundamental nessa história. Isso não pode ser verdade, Ana gritou, a voz transbordando com a pressão de tantas emoções. Eu nunca quis que isso chegasse até aqui. O chão tremeu novamente sob os pés deles e um estrondo ensurdecedor preencheu o ar, fazendo Joaquim e Clara cambalear. Era como se a própria fazenda estivesse indignada, respondendo à revelação. A situação era insustentável. Ele precisava tomar uma decisão. Como poderia proteger Clara e o que mais ele ainda não sabia? Precisamos sair daqui, Ana gritou, a urgência na voz dela crescente. Não podemos ficar aqui com a tempestade e com tudo isso exposto. Mas antes que pudessem se mover, a luz que emanava do objeto começou a girar, intoxicando o ambiente com uma energia frenética. A atmosfera estava carregada e as sombras dançavam ao seu redor.
Joaquim tomou impulso, tentando puxar Clara para longe, mas ela já estava hipnotizada pela luz, incapaz de se mover. Clara, não! Joaquim gritou, estendendo a mão, mas tudo acontecia rápido demais. A luz explodiu, criando um muro de energia que os jogou para trás. E nesse momento, a projeção se fragmentou, revelando a verdade que ninguém estava preparado para ouvir. A sala se iluminou com um brilho intenso, mas não era a luz do objeto. Era uma imagem do passado que se desenrolava na parede, mostrando um jovem Joaquim, rindo ao lado de alguém que se parecia incrivelmente com Clara. Era uma versão mais jovem de Ana, e de repente tudo fez sentido. Não, isso não é possível, Joaquim murmurou, os olhos arregalados. A imagem avançou, mostrando um momento de felicidade familiar, antes de mudar para uma traição obscura. Ana conversando com homens desconhecidos, um plano sendo tramado. Ela não é só sua filha, Joaquim, Clara é uma parte de mim também. A voz de Ana tremia enquanto falava. As revelações estavam despejando veneno sobre a atmosfera. A realidade deu lugar a convulsões. Clara não era apenas a filha que Joaquim encontrara. Ela era a consequência de um amor proibido, um segredo venenoso que ele nunca imaginara. Isso é absurdo, isso não é verdade. Joaquim agonizava, as imagens queimando em sua mente. É a verdade que você tem medo de encarar. Esta fazenda, esses segredos, eles são seus também. Ana gritou, a tempestade lá fora rugindo em resposta. O relâmpago iluminou o rosto confuso de Clara, e Joaquim percebeu que a inocência da menina estava em perigo, ameaçada por um legado sombrio. Clara, eu não sabia, ele balbuciou, o coração despedaçado. Neste momento, a tempestade se intensificou, como se o mundo estivesse refletindo sua dor. O chão tremeu, um tremor que parecia anunciar o fim de tudo, e então a voz de Helena emergiu do caos. Se você acha que pode controlar isso, você está enganado. O que começou aqui ainda não terminou. Com um movimento brusco, Helena estendeu a mão em direção ao objeto brilhante e no instante em que tocou, uma onda de energia envolveu a sala. Em um clarão ofuscante, a intensidade aumentou e o ar pareceu congelar. De repente, uma terceira figura apareceu surgindo da luz, um homem alto, com olhos que mais pareciam buracos negros. Ele tinha uma semelhança inquietante com Joaquim. Pai, Joaquim não conseguiu segurar o grito. Isso não pode ser real? Sim, Joaquim, é real. A voz do homem era profunda e penetrante, como um eco distante. Eu voltei para corrigir os erros que deixei para trás. A realidade se despedaçou. Ao mesmo tempo em que a tempestade rugia lá fora, todas as certezas de Joaquim se desvaneciam. Não pode ser verdade, você morreu. As palavras saíram como um lamento. Eu não morri, eu me escondi. Mas seus escolhidos me trouxeram de volta. Clara, ele olhou para a menina e Joaquim sentiu um frio na espinha. Joaquim gritou, o que você quer dela? A tempestade rugia, os relâmpagos cortavam o céu, mas nada poderia ser mais aterrador que a presença daquele homem e o que ele representava. Eu quero a verdade que você não teve coragem de enfrentar. As palavras ressoaram como um trovão e Joaquim percebeu que tudo estava prestes a mudar. O que mais estava escondido entre eles? E qual seria o impacto disso para Clara? A luz desapareceu, a tempestade rugiu novamente e Joaquim ficou paralisado, o coração batendo forte no peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele piscou, tentando afastar a escuridão, mas em vez disso, se viu envolto em uma névoa espessa. Clara estava com a mão estendida, como se estivesse prestes a tocar o objeto que emanava uma luz intensa. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar e a luz voltou a brilhar com uma força avassaladora, iluminando a sala e revelando uma figura sombria emergindo do nada. Era uma mulher com uma presença imponente e um olhar penetrante. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma mulher que ele nunca esperava ver novamente. Helena, sua irmã, que desaparecera há anos. O mundo ao redor deles parecia parar enquanto ela se aproximava lentamente, os olhos fixos em Joaquim, carregados de dor e desespero. Helena! Joaquim sussurrou, confuso e aterrorizado. A figura que antes estava envolta em sombras agora se tornava cada vez mais nítida. Ele não podia acreditar que ela estava ali, diante dele. Eu não posso acreditar que você está vivo, a voz dela era um sussurro carregado de emoção. Mas logo a expressão de alívio foi substituída por uma severidade arrepiante. Você precisa entender, Joaquim, não é só a verdade sobre Clara que está em jogo, há muito mais. Joaquim sentiu seu corpo gelar. O que você quer dizer com isso? Ele não estava preparado para o que estava prestes a ouvir. O peso da situação parecia aumentar, sufocando-o. Você não sabe a verdade sobre sua família. Sobre nossa família, Helena hesitou, olhando para Clara, que agora estava petrificada, sem entender o que se passava. Nossos pais não morreram em um acidente. Eles foram, ela parou, respirando fundo, o pânico visível em seu rosto. Eles foram assassinados, e nós estávamos no meio de tudo isso.
A revelação bateu como um soco no estômago de Joaquim. O que sua irmã estava dizendo era nada menos que devastador. Mas como você sabe disso? Ele perguntou, a voz trêmula, tentando absorver aquelas palavras. Ana sabia, ela estava envolvida. Helena exclamou. Joaquim virou-se para Ana, que agora estava paralisada, olhando para Helena com uma mistura de confusão e medo. Era um segredo que ela guardou por anos, Joaquim. E você precisa entender que Clara, ela não é só a filha que você encontrou. Ela tem um papel fundamental nessa história. Isso não pode ser verdade. Ana gritou, a voz transbordando com a pressão de tantas emoções. Eu nunca quis que isso chegasse até aqui. O chão tremeu novamente sob os pés deles e um estrondo ensurdecedor preencheu o ar, fazendo Joaquim e Clara cambalear. Era como se a própria fazenda estivesse indignada, respondendo à revelação. A situação era insustentável. Ele precisava tomar uma decisão. Como poderia proteger Clara e o que mais ele ainda não sabia. Precisamos sair daqui. Ana gritou, a urgência na voz dela crescente. Não podemos ficar aqui com a tempestade e com tudo isso exposto. Mas antes que pudessem se mover, a luz que emanava do objeto começou a girar, intoxicando o ambiente com uma energia frenética. A atmosfera estava carregada e as sombras dançavam ao seu redor. Joaquim tomou impulso, tentando puxar Clara para longe, mas ela já estava hipnotizada pela luz, incapaz de se mover. Clara, não. Joaquim gritou, estendendo a mão, mas tudo acontecia rápido demais. A luz explodiu, criando um muro de energia que os jogou para trás. E nesse momento, a projeção se fragmentou, revelando a verdade que ninguém estava preparado para ouvir. A sala se iluminou com um brilho intenso, mas não era a luz do objeto. Era uma imagem do passado que se desenrolava na parede, mostrando um jovem Joaquim rindo ao lado de alguém que se parecia incrivelmente com Clara. Era uma versão mais jovem de Ana e de repente tudo fez sentido. Não, isso não é possível, Joaquim murmurou, os olhos arregalados. A imagem avançou, mostrando um momento de felicidade familiar, antes de mudar para uma traição obscura. Ana conversando com homens desconhecidos, um plano sendo tramado. Ela não é só sua filha, Joaquim. Clara é uma parte de mim também. A voz de Ana tremia enquanto falava. As revelações estavam despejando veneno sobre a atmosfera. A realidade deu lugar a convulsões. Clara não era apenas a filha que Joaquim encontrara. Ela era a consequência de um amor proibido, um segredo venenoso que ele nunca imaginara. Isso é absurdo. Isso não é verdade. Joaquim agonizava, as imagens queimando em sua mente. É a verdade que você tem medo de encarar. Esta fazenda, esses segredos, eles são seus também. Ana gritou, a tempestade lá fora rugindo em resposta. O relâmpago iluminou o rosto confuso de Clara e Joaquim percebeu que a inocência da menina estava em perigo, ameaçada por um legado sombrio. Clara, eu não sabia, ele balbuciou, o coração despedaçado. Neste momento, a tempestade se intensificou, como se o mundo estivesse refletindo sua dor. O chão tremeu, um tremor que parecia anunciar o fim de tudo, e então a voz de Helena emergiu do caos. Se você acha que pode controlar isso, você está enganado. O que começou aqui ainda não terminou. De repente, um clarão cortou o ar e uma terceira figura apareceu, um homem alto, com olhos que mais pareciam buracos negros. Ele tinha uma semelhança inquietante com Joaquim. Pai, Joaquim não conseguiu segurar o grito. Isso não pode ser real? Sim, Joaquim, é real. A voz do homem era profunda e penetrante, como um eco distante. Eu voltei para corrigir os erros que deixei para trás. Joaquim se sentiu perdido. No meio daquela tempestade de emoções e segredos, a verdade do passado se despedaçava à sua frente. Você não pode estar aqui. Você morreu, eu vi. Eu me escondi, Joaquim. Mas a sua vida, de Clara, tudo isso estava em perigo desde o dia em que você a encontrou. Ele fez uma pausa, olhando para a filha. A verdade é que Clara não é apenas uma inocente. Ela foi criada para ser a chave do nosso renascimento. Aquelas palavras ecoaram na mente de Joaquim como um trovão. O que você quer dizer com isso? O pânico crescia em seu coração. Eu fui um homem que fez escolhas erradas, e você, ao encontrá-la, trouxe de volta a oportunidade de mudar tudo. A afirmação deixou Joaquim em estado de choque. O que mais ele desconhecia? Clara começou a chorar, a inocência em seu olhar se transformando em terror. Pai, o que está acontecendo? O que vocês estão me escondendo? A tempestade rugia, como se o universo estivesse à espera da resposta. O que mais estava escondido na trama daquela família? O que passou de geração para geração entre eles? Joaquim sentiu que as paredes se fechavam. Mais segredos estavam prestes a ser revelados e ele precisava decidir rapidamente. Seria Clara a chave para um futuro melhor ou a herdeira de um passado sombrio? E mais importante, quais seriam as consequências disso tudo? A luz explodiu em uma dança frenética e Joaquim sentiu seu coração acelerar. Clara estava paralisada, a mão ainda estendida em direção ao objeto pulsante.
O mundo ao redor parecia girar, enquanto Helena e o homem que se apresentava como seu pai se encaravam intensamente. Você não pode deixar que ela toque isso. Joaquim gritou, a voz ecoando no ar carregado de tensão. Ele se lançou na direção de Clara, puxando-a para trás, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora, como se também estivesse à espera de uma resposta. Pai, está tudo bem? Clara perguntou, a voz trêmula, os olhos cheios de confusão. A luta interna de Joaquim era palpável, o peso de segredos antigos sufocando seus pensamentos. Não, querida. Não está, ele respondeu abruptamente, mas logo percebeu o impacto de suas palavras. Clara franziu a testa, lágrimas começando a se formar em seus olhos. É verdade, Clara, Helena se aproximou, sua voz mais suave. Você é parte de algo muito maior, nós temos que proteger você. Joaquim não podia acreditar no que estava ouvindo. Proteger dela, ou proteger a você, Helena? O tom de sua voz estava carregado de labor emocional. A luz começou a oscilar e a conexão entre eles parecia ameaçar se romper a qualquer momento. Eu não estou aqui para machucar ninguém, o homem interveio, a frustração em seu olhar. Quero corrigir meus erros, o que eu deixei para trás. Precisamos nos unir para que a verdade possa ser libertada. As palavras dele eram como uma faca cortando o silêncio. Joaquim hesitou. A tempestade lá fora parecia um reflexo do conflito dentro dele. Ele olhou para Clara, que estava prestes a desmoronar em lágrimas. Uma onda de amor e proteção cresceu dentro dele. Clara, você é forte. Você sempre foi, ele disse com a voz mais calma, tentando dar um pouco de conforto. Mas você precisa saber a verdade, para que você possa se proteger. Ele virou-se para a família. Todos nós precisamos nos proteger um ao outro, e isso só será possível se deixarmos o passado vir à tona. A luz começou a brilhar mais forte, como se estivesse respondendo à determinação de Joaquim. E então claridade envolveu todos e uma onda de energia fluiu entre eles. Clara estendeu a mão novamente, dessa vez com confiança. Eu quero saber, eu quero entender. Sua voz era decidida e o ambiente pareceu silenciar em respeito à sua vontade. O pai de Joaquim olhou para a filha com alívio, e assim será. A verdade virá e com ela a liberdade. Mas todos nós precisamos estar prontos para enfrentar as consequências. A sala começaram a vibrar enquanto, lentamente, visões do passado começaram a se formar na luz, revelando segredos que ainda estavam enterrados. E então a tempestade pareceu se acalmar. Joaquim segurou Clara firmemente, olhando nos olhos dela, agora transbordando de coragem. Ele sentiu que podia protegê-la, mas somente se ambos enfrentassem seus medos juntos. A confiança entre eles se formava, e tudo o que havia antes começava a ser desmantelado sob o poder da verdade. Eu sempre estarei aqui para você, Clara, Joaquim disse, enquanto o ambiente resplandecia. E com isso, um novo começo se desenhava diante deles. Os olhos de Clara brilharam, e pela primeira vez Joaquim teve esperança. Uma esperança de que a união deles poderia quebrar as correntes do passado. Naquele momento, a família se tornou um. Enquanto a luz pulsava, mostrando imagens do que estava por vir, Joaquim percebeu que aquela tempestade que se acalmava era, na verdade, o sinal do novo. As verdades viriam à tona e a história deles ainda estava sendo escrita, com cada um deles jogando um papel vital. Mas uma coisa era certa, no final eles eram mais fortes juntos. E se você achou essa história incrível, então eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmalte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa nos apoiar, este é o momento, não espere nem mais um segundo.